Agenda Pública está de volta. A gente debate hoje a situação da gripe A aqui no Ceará. Doutor Manuel Fonseca, a gente está com a previsão de uma campanha de imunização agora para maio. Quais são esses grupos prioritários que vão ter acesso à vacina e por que especificamente esses grupos só que vão ter acesso à vacina? No ano passado, o Ministério estabeleceu grupos que correspondentes àqueles que foram mais afetados na epidemia que houve em 2009. Então, aqueles grupos que, por exemplo, tiveram mais óbitos. Então, no começo, os jovens tiveram muitos óbitos em jovens, mas depois os jovens conseguiram se recuperar. Então, os grupos que estão definidos pelo Ministério da Saúde, o primeiro deles são as grávidas. De novo, as grávidas vão ser um grupo prioritário. Segundo, as crianças menores de 2 anos e maior de 6 meses. Então, tem que tomar a vacina. Os profissionais de saúde, porque eles se expõem frequentemente, mesmo usando máscara, mas uma hora ou outra ele deixa de usar máscara, ele se expõe muito mais, eles têm que tomar, inclusive para não ter gente para atender. Os indígenas também, no geral, os descendentes indígenas aqui no Ceará, porque também é considerado um grupo prioritário. É claro que os indígenas que vivem agregados em aldeias, eles são muito mais expostos, porque eles têm pouco contato com os vírus que circulam na cidade. Mas todos os descendentes indígenas, eles deverão ser vacinados também. E aquelas pessoas que há critério médico, que têm doença crônica, eles também têm uma certa prioridade. E aí gera um encaminhamento do profissional, né? Aquele que tem doenças hepáticas crônicas, doenças renais crônicas, diabetes, às vezes complicado, aliás. Então, esses daí, por indicação médica, deverão ser vacinados, porque são também grupos que na epidemia de 2009, eles foram muito afetados. Agora, a gente já tem notícias de que clínicas particulares, elas têm essa vacina e vende para quem quiser se imunizar. A Secretaria, ela aconselha ao cidadão comum que está fora dessa faixa do grupo prioritário a se imunizar também? A Secretaria não pode desaconselhar, se a pessoa tiver recurso financeiro. Nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde, pegamos a bula da vacina que está circulando aqui no Ceará, e realmente ela é uma vacina que foi preparada a partir de uma cepa da América do Sul. Então, ela não protege contra as outras gripes, porque agora a vacina do Ministério protege contra H1N1 e protege contra outras gripes, mas ela protege contra H1N1. Então, se a pessoa tiver recurso financeiro, a vacina está custando em torno de 60 a 70 reais, ela pode se vacinar. Agora, o mais importante são os cuidados, aqueles que eu te falei anteriormente, que cada um tem que tomar bastante líquido também. Toda vez que tiver alguma virose, que é dengue, que é qualquer uma delas, tem que tomar bastante líquido, é outra orientação. Se ele tomar aqueles cuidados orais, ele fica mais ou menos protegido. Agora, repito, particularmente, pessoas idosas e grávidas que tiverem sintomatologia de gripe tem que procurar uma unidade de saúde para ser examinado corretamente e para fazer uma orientação. Ser medicado. Ser medicado ou não. Por exemplo, uma boa parte das pessoas que estão procurando, aqui de Fortaleza estão procurando o hospital São José, não está ficando internado. Ele está, se tiver uma sintomatologia maior, colhe o material nasal, para ver se trata ou não de gripe. Alguns casos, passando essa fase crítica, nós só vamos colher daquelas pessoas que tiverem dificuldade respiratória, porque é isso que exige o Ministério da Saúde, e está se aparecendo que em torno, nós vamos ver no boletim no final de semana, mas em torno de 30%, 35% das pessoas que são sintomáticas estão dando positivo. E mais de 70% estão dando negativo. Ou para outros vírus, ou não tem nenhum tipo de vírus. É um resfriado ou outro tipo de patologia. Então, nós temos que primeiro, ter disponível, ter gente treinada, para, se necessário, colher o material biológico, da nasofaringe. Segundo, ter o medicamento disponível também. Se aparecer alguma pessoa que, por exemplo, o profissional acha que pode agravar, não tem que esperar o resultado do exame. Tem que tratar e aguardar o resultado do exame. Isso foi uma estratégia usada em Pedra Branca, e que depois dos casos
das duas grávidas, que ninguém esperava, por exemplo, as grávidas que estão sendo internadas, nenhuma mais evoluiu para a gravidade que essas duas primeiras. Porque uma chegou a óbito, infelizmente. Uma chegou a óbito, infelizmente, e outra está grávida, mas está estável. Mas depois disso, as grávidas, está grávida, teve sintomatologia, já toma medicação, mesmo que colhe o exame antes. E aí nós não temos grávidas evoluindo para casos graves. Que isso é bom, quer dizer, foi um alerta geral, lamentavelmente depois de um óbito, que fez com que todos os profissionais de saúde, diante de uma grávida com sintomatologia de gripe, olhassem diferentemente, tivesse um cuidado especial, tivesse uma orientação mais correta. Manuel, as contraindicações da vacina especificamente, quais são? Geralmente, se a pessoa estiver gripada, não é interessante porque vai pensar que foi por causa da vacina. E que tem pessoa que tem alergia ao ovo, porque a vacina é preparada por embrião de pinto, uma alergia grande ao ovo também não deve tomar vacina. E as outras não tem praticamente outra contraindicação. E depois que toma, geralmente tem algum sintoma característico? Algumas pessoas têm dor no local da que deveria ser comum para qualquer vacina, Algumas pessoas ficam um pouquinho de vermelhidão e algumas pessoas relatam que têm tido febre, dor de cabeça. Eu já tomei 5 anos, nunca tive nada. Depois continuei trabalhando, não aconteceu nada comigo, não tive febre, nem dor de cabeça, nem dor local, nem nada. Mas tem algumas pessoas que refletem esses sinais que possam acontecer. Nada que justifique a não ida à imunização, A pessoa tem que ir, porque isso aí também é bobagem perto do que pode se agravar uma complicação pela gripe. Quando houver a campanha, aqueles grupos de risco não podem vacilar, porque realmente a vacina protege. Se a gente for ver, por exemplo, depois da epidemia de 2009, que morreram muitas pessoas, adolescentes, jovens, grávidos, particularmente no sul do país, com a terceiro ano de campanha de vacinação, houve uma redução dramática. Então, será que o vírus deixou de causar problema? Não. É porque houve uma proteção coletiva. E esses grupos de risco, eles ficaram protegidos durante o ano todo, ou aproximadamente o ano todo. Então, após essas 3 campanhas de vacinação, houve uma tendência geral no país e no mundo para a redução dos casos graves. Então, a vacina realmente é eficaz, demonstrou na prática que é eficaz e realmente protege as pessoas, particularmente aqueles grupos de risco. Secretário, a gente tem como referência 2009, que foi o ano, como o Dr. Manuel Fonseca falou, de muitas mortes e tudo, e eu lembro bem daquela época que o Tamiflu, logo que se soube que era um medicamento para tratar, ele sumiu das prateleiras, não existia. Hoje há restrição para a compra do antibiótico com o encaminhamento do médico, Para você ter acesso a qualquer antibiótico, você precisa de uma guia especial. É aconselhado que se compre, caso se consiga essa receita para adquirir o medicamento, que se compre e se tome em casa, ainda suspeito de gripe A, sem a comprovação de um profissional ou não? Não deve ser feita essa automedicação, não. Porque o paciente pode ter alguma doença que o medicamento não vai surtir nenhum efeito, Então pode encobrir uma falsa proteção e aí complicar. No caso de outras patologias, e tomou medicamento sem... O interessante hoje, olha, toda a unidade básica de saúde, todo o interior do estado tem um programa de saúde da família. Então, a consulta não precisa ser num hospital especializado. O doutor Fonseca falou aqui, não precisa a população de Fortaleza procurar o Hospital São José. Pode procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. No máximo um hospital distrital, um hospital de média complexidade, mas a grande parte, uma grande maioria dos pacientes pode ter essa consulta realmente com o médico de saúde da família. E aí sim, se for prescrito, ou receber, ou então adquirir o medicamento. Quer dizer, naquela época, quando surgiu a doença no mundo, que foi aquela pandemia, quer dizer, foi uma coisa geral. O Ministério da Saúde realmente não estava preparado para ter em estoque o medicamento suficiente para isso. Mas isso foi superado naquele período. O governo brasileiro, inclusive, teve muita ação, agiu prontamente, adquirindo de vários laboratórios, inclusive do exterior, E esse estoque hoje tem
suficiente com um vencimento, um prazo longo de vencimento, não tem nenhum medicamento que vá vencer agora. Então, com relação ao medicamento, no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, não existe dificuldade para disponibilizar para quem realmente precisa. Agora, não tem nenhum conselho que se use o medicamento de qualquer maneira, automedicação sem passar para a gestante, porque está com sintoma de febre, tomar. Não, deve procurar o posto de saúde, o médico que está fazendo pré-natal, aí sim, ele vai examinar e ver se existe indicação de tomar, como qualquer outra pessoa. Então não deve realmente usar o medicamento sem a prescrição médica. Tá, doutor Antônio Lima, a gente nota que a gripe, a influenza, ela está muito associada também à questão de higiene, como o doutor Manuel Fonseca falou, e isso deve gerar uma preocupação, principalmente nas áreas de risco aqui da cidade. Esse atendimento que a prefeitura faz, tem pessoas capacitadas que vão, visitam as comunidades, isso vai ser uma preocupação também de dizer que é necessário sim higienização ou não? Você tocou no ponto muito importante, que eu acho que faz parte do dilema das municipalidades, né? Os municípios são os órgãos executores, digamos assim, no Brasil inteiro, sobretudo as capitais. Então, a partir de uma notificação no caso de gripe, você deve fazer uma visita para você investigar, por exemplo, possíveis casos associados, né? Você desloca uma equipe, normalmente você desloca uma equipe de saúde da família da área, sob supervisão da regional de saúde e da vigilância epidemiológica do município. O acesso nem sempre é fácil, nem sempre você consegue encontrar rapidamente familiares, vizinhos, para tentar estabelecer esse vínculo, né? Então, essa ação de vigilância epidemiológica dentro do território, ela nem sempre é simples. Isso com a leishmaniose e outros casos. Então, exatamente. Você tem que estar constantemente deslocando equipes para diferentes áreas da cidade, onde você notoriamente tem que ter uma ação eficaz para interromper uma cadeia de transmissão. Que essa é a nossa função enquanto vigilância. E algumas vezes isso não é simples. Claro que a orientação, como você perguntou, a orientação em relação a questões higiênicas, ela é feita. Mas nós temos outros problemas envolvidos. Você pode orientar, por exemplo, acerca da necessidade de lavagem de mãos, da necessidade de não levar filhos para a escola com gripe. Mas, por outro lado, você tem a questão social, você tem uma série de mães que não podem deixar o filho em casa ou com outra pessoa, que não tem esse suporte social. Então você tem diversos dilemas em relação a essa questão, que nem sempre são de fácil resolução e que não tem uma receita de bolo, né? Então em algumas situações o profissional de saúde tem que ser muito criativo para tentar fazer com que aquela ação dele tenha sucesso. Mas seguramente as orientações devem ser constantemente repetidas. E no caso da gripe, sempre pensar no potencial de transmissibilidade, que é muito alto, muito maior, por exemplo, que o da tuberculose, muito maior do que o da hanseníase, muito maior do que praticamente todas as doenças, né? Então ela é uma doença extremamente transmissível. E uma outra questão é de você estar atento, por exemplo, no cenário de um domicílio, né, onde você tem um idoso, você tem uma criança, você tem um adulto rígido, saudável. Qual é, entre aqueles familiares, onde é que deve estar a sua maior atenção a um quadro gripal, a uma síndrome gripal, ou ao início de uma síndrome gripal, né? E qual é o momento que você deve imediatamente buscar um atendimento médico, né? E fazer isso da maneira mais rápida possível. Então são essas orientações que devem ser feitas e, sobretudo, monitoramento. Partindo, por exemplo, do caso da gestante, você está monitorando dia a dia, né? Como é que está, por exemplo, eu tinha uma irmã que também estava gestante, como é que a cada dia, quais são tem aparecido sintomas, não tem, para você poder fazer uma intervenção bem sucedida. Bacana. Doutor Manuel Fonseca, ainda dentro desse quesito da higienização, muita gente usa aquele álcool gel comum, tanto da limpeza doméstica, esse que vende na farmácia, resolve? Apenas ele, a utilização dele, é suficiente ou não? Para a proteção e limpeza das mãos, sim. Né? Claro, se tiver sabão e água, resolve também. Mas o álcool gel a 70 graus, ele consegue matar os vírus que tem nas mãos. É claro que tem que passar de forma correta. Né? Qual seria essa forma correta? Tem várias coisas. Tem assim, depois vai assim, depois faz assim, depois faz assim, quer dizer,
assim e assim. Quer dizer, são formas que tem que fazer a limpeza completa das mãos. Não é simplesmente fazer assim e acabar. Né? Então tem uma técnica mais correta de limpeza das mãos. Com água e sabão isso é perfeitamente possível fazer. Né? Você lava aqui, depois lava aqui, vai cá, faz aqui. Né? Então é um procedimento que se faz para a limpeza das mãos. Agora, o álcool gel a 70 graus, ele realmente elimina o vírus, né, e dá proteção à pessoa. E a limpeza de casa, o senhor acredita que tenha que haver modificações? É necessário um cuidado mais rigoroso, utilização de água sanitária, por exemplo? O cuidado melhor da casa é, quando possível, aí tem um complicador, como o Antônio disse, quer dizer, por exemplo, abrir portas e janelas, né, porque o sol e o vento, ele elimina muitos vírus, né? Mas quando for 5 horas da tarde, você tem que fechar todas as portas e janelas, por causa do dengue, né? Quer dizer, o mosquito da dengue prefere, ele se alimenta do sangue das pessoas de manhãzinha cedo, até 7 horas da manhã e no fim da tarde. Então você tem que orientar, olha, até 5 horas você pode deixar as portas e janelas abertas, mas depois de 5 horas você tem que fechar por causa do dengue. Então é uma orientação que se faz. Outra coisa, essa que ele falou, uma pessoa está, por exemplo, se tiver uma pessoa tossindo, gripada dentro de uma casa e tiver uma grávida, ou a grávida usa máscara, uma máscara comum, essa máscara que tem em toda a farmácia, ou a pessoa está gripada usa máscara. É melhor a pessoa que está gripada usar máscara, porque ela pode estar transmitindo. Né? Então, dentro do ambiente fechado, praticamente numa casa, por exemplo, que dormem várias pessoas no mesmo quarto, alguém está tossindo, é mais ou menos 1 metro. Quando você tosse, você lança o vírus à distância de 1 metro. Né? Então tá várias pessoas ali. O correto seria essa pessoa que está gripada, ela, além de tomar bastante líquido, tomar uma medicação para febre, etc, se possível, ela usasse máscara dentro da casa. Por exemplo, a minha filha estava gripada, está lá em casa. Ela usou máscara até deixar de tossir. Deixou de usar máscara. Né? Para proteger os filhos, proteger os idosos, né? Proteger as pessoas que estão dentro da casa. Ok, obrigado. A gente vai para mais um rápido intervalo. O Cena Pública hoje debate a situação da gripe A aqui no Ceará. Até daqui a pouco.